Olá, muito bom dia para você, amigo e amiga da TV Pantanal. Estamos chegando, mais um Pantanal nos Esportes no ar, para falar de futebol com você nesta quarta-feira, pós-feriado, que tomara que você tenha curtido, tomara que você tenha ficado tranquilo no feriadão. Se você torce para algum grande que jogou ontem na Copa do Brasil, ficou tranquilo. Sem zebra, todos os grandes venceram, alguns com resultados melhores, outros com resultados piores, vamos conversar sobre isso. Principalmente aquele asterisco, aquele ponto ali de preocupação para Botafogo e São Paulo, na minha visão, deixaram seus adversários vivos. Você concorda? Vem falar de futebol com a gente. Um pouco mais encaminhado, Corinthians, Vasco também, o Grêmio foram bem na noite de ontem. E hoje, claro, a Copa do Brasil segue com 7 jogos para movimentar a nossa quarta-feira. Entre eles, Flamengo em campo, também tem o Cruzeiro, muita gente boa entrando em campo hoje, o Internacional, o Santos contra o Coritiba, enfim, claro, Cuiabá Esporte Clube também jogando nesta quarta-feira. Venceu o Goiás no domingo, tá bem, tá confiante, mas tem que carimbar essa boa fase, né, Cuiabá? Hoje é o dia de enfrentar o Botafogo de Ribeirão Preto na Arena Pantanal. Então você é o nosso convidado especial para falar de futebol com a gente, 659-8107... Não, esse é da rádio, né? Puxa vida. 996943737. 659-96943737. É a segunda vez em 3 meses que eu cometo esse erro, então mereço o perdão. Uma passada de pano agora, Jonete, bom dia. Bom dia, Manfra. Bom dia, amigos e amigas da TV Pantanal. Acontece, é do jogo. Vamos lá, temos muito futebol para falar hoje, tem rodada cheia hoje, rodada cheia ontem. É verdade. Está mudado. Acontece. Estava ansioso para ver você, Jonete. Estou feliz que a gente está combinando, né? De preto. Eu um pouquinho mais... Pelo menos a calça está um pouco diferente, né? Só a calça está no bege, mas claro, o Davi está num tom mais escuro, o meu mais acinzentado. Eu não sei, na verdade, que cor de calça é essa aqui. Mas a tá um sua pouco é mais jeans, a dele é acinzentado. jeans. E os tênis também mudados, né? O quê? Ele trouxe uma observação boa aqui. Qual que é uma a realidade. Sua calça é jeans e minha calça é jeans. É, são iguais. Isso que eu quis dizer. Não, mas é cor diferente, Jonete. Não é diferente, é. Não, tem então muita dá uma diferença, diferençazinha, não. pelo amor de Deus, para de ser diferente. chato. Bom dia para você também, Davi. Seu principal destaque para hoje. Mais Bom dia. ansioso para o Cuiabá ou para Santos e Curitiba? Eu confesso que estou animado para Santos e Curitiba. Bom dia, Manfra. Bom dia, João Neto. Bom dia pro pessoal assistindo a gente em casa. Cara, Santos e Curitiba vai ser interessante. Vai ser resenha. E se assistir. Vai ser uma resenha bacana, Santos e Curitiba. Mas ansioso pro Dourado, né? Dourado que recebe hoje um adversário, em tese, mais acessível, pelo nome. 3 jogos sem vencer. Pelo nome mais acessível, Botafogo? que é o Botafogo de São Paulo. Então, é um jogo para o Cuiabá conseguir se firmar nesse momento da temporada, depois de conseguir os primeiros gols, a primeira vitória diante do Goiás, recebeu o Botafogo de Ribeirão Preto aqui na Arena Pantanal. É uma boa partida para o Cuiabá, um jogo que eu espero que seja bacana de se acompanhar, né? Espero que a gente tenha algo interessante na noite de hoje. A gente espera que a resenha do Cuiabá seja boa para hoje, né? Vamos falar então do Dourado, começar já pelo tópico principal para nós, mato-grossenses, porque o Cuiabá entra em campo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, na Arena Pantanal, jogo às 8h30 da noite, 6ª rodada da Série B. Cuiabá que chega com vitória, boa vitória, encerrando vários jejuns. Jejum sem vencer na Série B, jejum de 12 jogos sem vencer fora de casa, 10 meses que não vencia, venceu agora o Goiás jogando fora de casa. Era o único time da Série B que não tinha marcado gol e agora marcou os seus 2 gols contra o Goiás. Chega confiante, né, Joneta? Aquele peso de todos os jejuns ficaram para trás. Agora chega um pouco mais confiante, um pouco mais leve. E isso pode ser importante para o Cuiabá hoje contra o Botafogo de Ribeirão, né? Com certeza. Eu acho que o principal motivo do momento ruim do Cuiabá era mental. Eu acho que o peso de tanto tempo sem vitória fora de casa, tanto tempo sem vitória no geral, estava árduo, estava difícil de carregar. E eu acho que se descarrilha uma caçamba ali, um vagão de trem dos jogadores com essa vitória, ainda mais uma vitória importante, num clássico regional, um jogo das principais equipes do futebol do Centro-Oeste. Eu acho que o Cuiabá chega com um ânimo muito grande e com a questão mental bem interessante também, um time com mais, como você disse, com mais confiança, né? Eu acredito que o Cuiabá consiga hoje desempenhar um bom futebol e é o que a gente disse ontem, tem que confirmar o bom momento, não pode deixar transparecer para o seu torcedor e para eles mesmos, os próprios jogadores, que foi um fato isolado ter conseguido vencer o Goiás. Tem que mostrar que,
A gente estava indo bem, a gente estava sendo competitivo, o resultado não estava vindo. Agora o resultado veio, tem que manter o bom momento. A vitória hoje é tão primordial quanto a vitória do último final de semana. Para ser o chatão, porque muitas vezes o jornalista serve disso, o Cuiabá eliminou, deixou para trás vários jejuns que a gente já falou aqui contra o Goiás. Mas ainda segue um que pode cair hoje, Davi. Os jogos sem vencer dentro de casa, né? Antes era fora, a gente destacava, né, 10 meses sem vencer fora. Agora não vence há 5 jogos dentro de casa como mandante desde o dia 31 de janeiro, aquela vitória por 2-1 contra o Nova Mutum na 7ª rodada do Campeonato Mato Grossense. Só esse adendo aí. Não é um peso muito grande, né? São 5 jogos apenas. Mas, enfim, o Cuiabá, concordo com o João Neto, precisa confirmar, precisa carimbar esse bom momento. Talvez essa fala, cheguei para disputar a Série B, cheguei aqui para brigar, quem sabe, na parte de cima. E também para fazer valer a pena a vitória contra o Goiás, né? Porque se não vencer hoje, eu acho que a gente já começa também a esquecer a importância, porque foi muito importante a vitória contra o Goiás. Com certeza. O Cuiabá não venceu ainda na Arena Pantanal, jogando pela Série B do Campeonato Brasileiro. Ano passado foi o 3º melhor mandante da Série B, então tem que voltar a ter essa força jogando no seu estádio. Já conseguiu recuperar alguns dos pontos perdidos contra o Goiás no último jogo, tem que não perder pontos mais na Arena Pantanal. Uma derrota ou até um empate hoje, eu coloco como uma perda de pontos para a equipe do Cuiabá. Então é um jogo mais acessível para o Dourado finalmente fazer essa primeira vitória jogando na Arena e conseguir se confirmar nesse momento da temporada, também não perdendo mais pontos jogando em casa e ficar mais tranquilo nos jogos como visitante. Qual é a distância do Cuiabá para o G6? Para o G6, 2 pontos para cada. 2 pontos para a zona de rebaixamento, 2 pontos para o G6. Tá bem no meio ali da parada. E assim, a gente consegue ver como que a derrota para o Ceará é o que atrapalhou tudo nesse momento. Se não existe a derrota para o Ceará, o ambiente do Cuiabá ia estar muito melhor. Mesmo que não vencesse o Ceará, se conseguisse empatar com o Ceará, estava ali coladinho no G6, provavelmente nem teria entrado em zona de rebaixamento. Aqueles 2 pênaltis desperdiçados contra o Ceará pesaram demais. E eu saliento tanto a derrota para o Ceará, porque não foi um jogo para o Cuiabá perder, pô. Jogo que você tem 2 pênaltis, que você desperdiça os 2 pênaltis, tá claríssimo que não era um jogo para perder. Não era um jogo que você produziu para perder a partida. E fez muita diferença no todo do Cuiabá essa derrota para o Ceará, uma derrota para se lamentar muito, mas é uma derrota que o Cuiabá ainda consegue recuperar aqueles pontos ali, né? Venceu o Goiás fora de casa, não perdeu fora de casa ainda também, o que é importante numa competição dessa. Você enfrentar um dos melhores, se não o melhor visitante, né, Davi? É o 4º melhor, não, né? É o quarto melhor visitante, mas olha melhor defesa olha do quem o Cuiabá campeonato. enfrentou fora de casa. Fortaleza, em crise, Terceiro mas melhor, é o Fortaleza. Terceiro melhor? Terceiro melhor. Fortaleza, Operário, campeão paranaense, Goiás E apenas. e apenas 3 jogos. 3 jogos contra equipes pesadas do nosso futebol neste momento, né? Então, a campanha do Cuiabá fora de casa é boa, tem que confirmar realmente esse momento bom dentro de casa. O Cuiabá, que se a gente olhar para a tabela de classificação, está muito próximo da zona de rebaixamento em termos de colocação. É o 15º colocado, a zona de rebaixamento começa na 17ª colocação, mas o Cuiabá tem 6 pontos e o Atlético Goianiense tem 4 pontos até o momento. O G6, mas não era G4, o G6, relembrando, a gente tem que sempre bater nessa tecla, porque é uma mudança e a gente... É ruim de se acostumar com mudanças, mas nesta Série B do Campeonato Brasileiro, só os 2 primeiros vão direto para a Série A do Brasileirão. O 3º, o 4º, o 5º e o 6º ainda disputam mata, um jogo único, para definir os outros 2 que irão para a Série A do Campeonato Brasileiro. O 3º contra o 6º e o 4º contra o 5º colocado. É assim que vai funcionar o acesso à Série A do Brasileirão. Por isso a gente fala G6. Se terminar em 6º, antigamente não valia nada. Hoje já vale a possibilidade de você disputar esse mata, esse jogo eliminatório decisivo para jogar a Série A do ano que vem. E a distância para o G6 também de 2 pontos, Cuiabá com 6, o Atlético de Minas Gerais com 8 pontos. O G6 hoje tem quem? O 6 Primeiro colocado, Vila Nova, 11 pontos em 5 jogos. Todo mundo tem 5 jogos, né? Fortaleza com 10 pontos, Ceará 9 pontos, Novo Horizontino 8 pontos, Avaí 8 e Atlético também 8. Vila Nova, Fortaleza, Ceará, Novo Horizontino, Avaí e Atlético. Pegou 2 dos 6 primeiros, né? Pegou o Ceará fora e de casa, a dupla do Ceará. A dupla do Ceará só. A dupla da Arena Castelão. O Operário de Ponta Grossa é o 7º.
Que também foi adversário do Cuiabá. Que o Cuiabá pegou, né? Não, que o Cuiabá enfrentou, ele não enfrentou ninguém que está abaixo dele, né? Não enfrentou Londrina, Atlético Goianiense, Ponte Preta, CRB e América Mineiro, por exemplo. Não pegou ninguém que, teoricamente, é pior que o Cuiabá. Contra o Atlético Goianiense não tem como falar, e quando a gente vai falando isso na teoria, né? vai falando dos nomes das equipes da Série B, a gente não tem aquele bicho papão, não tem o Cruzeiro, não tem o Palmeiras, não tem o Grêmio. Não tem um garantido na Só Série A, que também são só equipes tradicionais. Hoje a gente não, são pouquíssimas as equipes na Série B que a gente olha que não tem um histórico de equipe tradicional no futebol brasileiro. Você quer o combo do 10º até o 13º, por exemplo? Criciúma, Juventude, Goiás e Sport. Juventude décimo, Criciúma 10º, Juventude 11º, 12º Goiás, 13º Sport. Isso no meio de tabela. Todas as equipes tradicionalíssimas do futebol brasileiro. Equipes acostumadas com Série A, equipes de torcida. Então é uma Série B bem interessante, cara, de nomes assim, um perfil nivelado. Não tem nenhum time que você fala, esse time aqui vai arrebentar no campeonato. Até o Novo Horizontino que a gente esperava isso pelo Campeonato Paulista, mas é um nível de futebol nivelado também. É uma competição bem interessante de se acompanhar mesmo. O Novo Horizontino que ainda não perdeu. Não, na verdade perdeu uma. Quem não perdeu ainda é o Ceará. O Novo Horizontino perdeu uma. O único que não tem derrota é o Ceará, né? Até por isso a gente valoriza tanto. O Ceará tanto. E o Vila Nova. A gente valoriza tanto essa diferença, né, de jogar em casa e jogar fora. Porque poucos adversários você vai pensar em vencer tanto na Arena Pantanal quanto fora. Não dá para cobrar que o Cuiabá vença o Fortaleza jogando na Arena Castelão, o Ceará jogando na Arena Castelão, o Sport na Ilha do Retiro. Era difícil cobrar que o Cuiabá vencesse o Goiás jogando em Goiânia, no Elé Pinheiro. Então, são adversários que normalmente são muito fortes jogando na sua casa. Então, é por isso que essa diferença faz tanta falta nesses primeiros pontos do Cuiabá. Ter perdido para o Ceará faz muita falta, a gente está vendo na tabela agora já, a falta que está fazendo esses pontos, e vai fazer mais falta lá na frente quando o Cuiabá enfrentar o Ceará na Arena Castelão, que é um jogo dificílimo de se vencer. É uma Série B muito equilibrada, talvez a falta de times maiores, como a gente teve um Atlético Paranaense ano passado, por exemplo, como já teve Série B com Grêmio, Vasco e Botafogo, acho que deixa até mais difícil a competição, porque nesse cenário você tem times que vão garantir ali alguns pontos, pelo menos, e garantindo esses pontos vão tirar pontos de concorrentes, de equipes que seriam concorrentes do Cuiabá. Nesse ano, a gente não tem nenhuma equipe que vai falar, esse time aqui vai tirar pontos de todo mundo, esse time aqui vai vencer todo mundo, vai vencer a maioria dos adversários na Série B. Então fica tudo muito mais apertadinho ali, é mais imprevisível esse ano da segunda divisão. Por isso que é importante o Cuiabá aproveitar a noite de hoje e o próximo jogo, que também é na Arena, contra o Criciúma, para já se firmar dentro de casa, para voltar a ser forte na Arena Pantanal e, consequentemente, vencendo os 2 jogos, trazer o torcedor de volta. E aí é um ponto que é importante, cara, que é a questão da torcida. Quando a gente fala de enfrentar Criciúma fora, Sport fora, Juventude fora, a gente tem a certeza que serão equipes que estarão sendo empurradas pelo torcedor. Então complica muito a vida do Cuiabá quando ele tem um jogo completamente com cara de visitante fora e quando ele tem um jogo completamente com cara de campo neutro em casa. A torcida faz muita diferença num campeonato que é tão nivelado assim, com equipes tão do mesmo patamar, do mesmo parâmetro, do mesmo elenco, de elencos de bases parecidas e tudo mais. O torcedor do Cuiabá ele tem que comprar essa ideia, ele tem que entender a importância que ele tem para poder levar esse time para brigar por uma vaga. Porque senão difícil devido àquela questão do Cristiano. Inclusive, é uma das dificuldades, Inclusive, o presidente da torcida organizada Raça Cuiabana nos enviou uma mensagem, inclusive, falando que em protesto a torcida organizada Raça Cuiabana não irá na Arena Pantanal hoje. Besteira também. Não confirmou se estenderá para os próximos jogos, por exemplo, depois do jogo contra o Botafogo de Ribeirão, já tem Criciúma na próxima rodada na Arena Pantanal. Mas para esse jogo contra o Botafogo de Ribeirão, pelo menos por enquanto, não sei se vai mudar de ideia, venceu o Goiás, enfim... Não sei se vai mudar de ideia e também eu concordo até, viu? Eu não, mas não é consigo besteira tirar porque razão. Eu vou julgá-lo, mas ele no vídeo resposta fala, a gente vai continuar torcendo pro Cuiabá. Vai continuar torcendo pro Cuiabá e outra coisa. Mesmo você mas é um momento, não é que vai abandonar para sempre, mas é um momento. Ele não mas ir esse no é do momento de estádio, estar lá. Mas ele não ir no estádio vai mudar o quê? Por exemplo, a torcida vai fazer um protesto para derrubar o presidente do clube. Isso não vai acontecer. Para derrubar não, mas isso não vai acontecer. É uma crítica, então, assim, muda a postura. O fator trate dele, a gente melhor, não chame a gente de vagabundo. O fator dele não ir só prejudica o Cuiabá, cara. Que tal não, a gente ir para o estádio não o Cristiano já foi lá, já pediu desculpas. Pode falar, é pouco a desculpa que o Cristiano pediu. O Cristiano pediu desculpas? Pediu desculpas. Ele falou a palavra desculpas? Sim.
Ele não vi pede isso. desculpa para quem ele xingou, né? Ele assumiu o erro, Ele, ele reconhece que assumiu estava o erro. errado. Desculpas eu não escutei. Mas ele não pede Não, desculpa. ele não assume, assume que fiz. Ele assume, ele reconhece que estava errado. Ele pede, se eu não me engano, ele usa a palavra desculpa. Não, né? não pede desculpa. Não me lembro Na disso, coletiva que ele dá depois da reunião na federação. Não me lembro. Não, ele não pede, ele não me pede lembro de desculpa. ouvir a palavra. Posso estar sendo injusto, mas eu não me lembro. Eu também posso Mas estar sendo ele injusto. assume que estava errado. Mas ele não pede desculpa e ele salienta, vou usar as palavras dele para exemplificar. Ele salienta que quem ele chamou de vagabundo é vagabundo mesmo, porque já arrumou confusão na Arena Então, Pantanal. essa e foi a tudo entrevista mais, né? ao Globo Esporte. Sim. Ele deu outra entrevista coletiva. Mas ele voltou a falar disso nessa entrevista também. na Federação Automobilística. Ele reforçou que as É, pessoas nessa- que ele xingou... Mas nessa ele traz um tom diferente. Ele assume que estava errado, que não deveria ter feito. Então, eu tô com o João Neto. É um protesto que não vai fazer diferença. Só prejudica o Cuiabá, cara. Só Exatamente. prejudica o Cuiabá. Esse era o momento de estar na Arena Pantanal, Porque, assim, que é o momento do Cuiabá vencer. Vamos fazer o seguinte aqui, a Arena Zero, sem torcida do Cuiabá, para derrubar o Cristiano. Não vai acontecer. A Arena Zero... Se o protesto for para derrubar o Cristiano, é inútil. Desculpa falar, é até triste, né? Quando o apelo popular não é atendido, mas é inútil. O time do Cuiabá tem dono, gente. Ou você opta por torcer para um time que tem dono, ou você não torce. Não tem o que fazer, é isso. É isso. Se você tem amor ao time, se você gosta de ir à arena, você vai ter que continuar indo sabendo que o time tem um dono, que o Cristiano é proprietário da equipe. Você não vai conseguir mudar a gestão do Cuiabá. Não existe pressão que faça isso ser alterado, entendeu? Então eu acho que o protesto da torcida, ela só prejudica o Cuiabá, ainda mais neste momento. É um momento de subir, é um momento de retomar. Se você não vai no estádio, você prejudica muito o clube, muito o clube. Entendo a insatisfação, entendo a revolta da torcida organizada com o que aconteceu, mas o único prejudicado da torcida não ir é o próprio clube. Não querendo desmerecer a torcida, que é sempre importante estar na arena, mas faz tanta falta assim? Faz. Pergunta honesta. Faz falta. Faz porque Não, sem então, fazer falta vai fazer. Se uma pessoa não vai, faz falta. Porque já é pouco. E além de mas ser faz pouco, tanta falta assim, quando está lá faz a diferença? Além de ser pouco, sem a torcida organizada, o ambiente de estádio neutro fica mais forte Vai ainda. ficar em silêncio. Fica mais forte ainda. Tem a outra torcida que é a Fúria, né? Se não me engano. Eu acho que é a Fúria, Cuiabá. Mas Fúria não é, Cuiabá. pelo menos vendo, Quem né, puxa de o cima ritmo não da arquibancada é a torcida organizada. É assim mais no a mundo raça todo. cuiabana. É assim no mundo todo. E a gente, com pouca gente, já fica um aspecto de campo neutro. Sem a organizada vai ficar mais ainda. Este é o cenário que o Cuiabá vai receber o Botafogo de Ribeirão hoje, sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Cuiabá que só tem uma derrota na competição, né? Aquele fio da navalha, né? Começou bem porque venceu o Goiás, mas tem, claro, que confirmar agora na partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Lembrando que o Botafogo de Ribeirão não vence há 3 jogos, é o 8º colocado com 7 pontos, ou seja, um pontinho de distância para os dois. É um jogo direto, ali, primeiramente contra a zona de rebaixamento, mas também para o Cuiabá já avisar essa parte de cima da tabela, visando o G6 do Campeonato Brasileiro. Vamos para o rápido intervalo? Porque a gente tem que falar de Copa do Brasil, temos que falar também do São Paulo, separei o São Paulo exclusivamente primeiro, porque perdeu uma bela oportunidade de liquidar o jogo já na ida, viu? Perdeu o pênalti, bola na trave, jogando o segundo tempo inteiro com a mais, e claro, adivinha, Roger Machado vaiado antes, Roger Machado e elenco vaiados depois deste 1-0 contra o Juventude. São Paulo venceu, mas o confronto segue aberto. Pelo menos é o que eu acho, quero saber a sua opinião. Já manda sua mensagem no nosso WhatsApp, 659-9694-3737, porque será o nosso próximo tema. Então te espero aqui. Voltamos, Pantanal nos Esportes no ar novamente, para falar de São Paulo na Copa do Brasil. Tivemos ontem, né, os primeiros jogos desta 5ª fase da Copa do Brasil, os jogos de ida, lembrando que os grandões, né, os times da Série A do Campeonato Brasileiro, fazem a sua estreia nesta fase. E o São Paulo começou vencendo, João Neto, por 1-0 o Juventude, no mesmo jogo em que dominou, teve bola na trave, teve jogador a mais durante todo o segundo tempo, teve pênalti desperdiçado. Então, como avaliar? O torcedor São Paulino está feliz com a vitória ou está mais cri-cri com os jogadores, com a comissão técnica, com a diretoria por causa desse 1-0 contra o Juventude? É mais do que os lances que você citou aí, né? Falar aqui de chance claríssima de gol.
Tem uma bola do Caleri pro Arthur, que o Arthur desperdiça, uma bola do Caleri pro Cauli, que o Cauli desperdiça, uma bola do próprio Caleri, que o Luciano ajeita para ele na meia-lua ali, ele chuta muito mal, chuta por cima, são 3 chances claríssimas. Fora isso, teve bola na trave, teve pelo menos 3 ou 4 defesas muito difíceis do goleiro da equipe do Juventude. Que é o reserva, né? É o reserva, o Jandrei porque o não titular jogou é o Jandrei, porque né? pertence ao São Paulo e está emprestado. O titular é o Aí Jandrei. o reserva entra e vive noite de Neuer também. Mas provavelmente o Jandrei, se estivesse em campo, aconteceria, porque assim, Tenho cara, minhas dúvidas sobre o Jandrei. uma coisa é ser goleiro do São Paulo, outra coisa é ser goleiro do Juventude. O Jandrei, nos times menores que ele teve na carreira, ele foi muito bem. Se eu não me engano, ele começa ali na Chapecoense, quando ele aparece bem, jogando muito. Só que quando dá para São Paulo, Palmeiras, Corinthians, são outros 500, né? Santos também foi mal no Santos. O Santos, acho que ele jogou para muito pouco, né? São pesos e formas de jogar diferentes. São Paulo desenvolveu, tem os primeiros 20, 25 minutos de jogo bem ruins, com muita bola mas no pé, mas sem conseguir criar nada. E a partir daí, profusão de chances de gol, de alternância de jogadas e tudo. Luciano. Mas assim, cara, eu confesso pra você, assim, o São Paulo quem me conhece da minha vida toda e quem me conhece há pouco tempo sabe que o São Paulo é uma das paixões da minha vida. E pela primeira vez eu tenho ficado sem vontade de ver jogo do São Paulo. E eu tenho ficado envergonhado com a postura da São Paulinidade, digamos assim. O que está acontecendo com o Roger é um absurdo. O que está acontecendo com o Roger é nojento. Eu, como São Paulino de vida toda e apaixonado pelo São Paulo, eu entendo o contexto, eu entendo o sofrimento, eu entendo tudo isso. Mas o Roger não tem absolutamente nada a ver com isso. Então vamos colocar na tela. Absolutamente nada a ver com isso, cara. Porque tem um contexto que o João Neto está falando. O João Neto está praticamente fazendo um desabafo, mas tem um contexto. O Roger Machado foi vaiado também depois do jogo, mas esse não me chama tanto a atenção, porque faz até sentido que foi nem os jogadores se livraram, né? Foi mais ali... Mas tinha que ser direcionado só para os jogadores. Não né? só para o Roger, foi também para os jogadores. Mas me chama a atenção porque todos os jogadores na escalação são aplaudidos, são ovacionados, né? Recebem o apoio da torcida, menos o Roger Machado. Já falamos disso, não é a primeira vez, na Sul-Americana também foi assim. E agora na Copa do Brasil, ele de novo, quando aparece no telão do Morumbis, é vaiado pela própria torcida. Dessa vez não teve vaia para ele quando ele apareceu no telão. Não foi quando apareceu no telão? Dessa vez, o que acontece quando aparece a imagem dele no telão é um ei... mas foi... Ei, Rui Costa vai chupar caju. Foi um protesto Suco direcionado ao Rui Costa. A ideia da organizada do São Paulo era mais ou menos assim: pouparemos o Roger da vaia e xingaremos o Rui Costa porque a gente quer o Rui Costa fora. Mas eu não sei se foi combinado, porque eu sinceramente escutei vaias aqui. Mas vamos para o tirateima. O combinado, que inclusive estava nas redes sociais das organizadas e tudo, era isso. Não vamos fazer nada com o Roger neste momento. Vamos para o tirateima, logo depois do Caleri aparece o Roger Machado. Vamos ver se é vaia ou se é recado para o Rui Costa, diretor do São Paulo Futebol Clube. Tá na tela. Sinceramente, pra mim é vaia. Isso aí não escutei nada de xingamento. Eu tenho uma leve impressão de que foi vaia. Eu também vi imagens do que estava combinado, inclusive nas redes sociais do presidente da organizada e tudo, que naquele momento era para xingar o Rui Costa e para poupar o treinador. Mas, dito isso, não importa. Não importa. Dane-se se teve vaia ou se não teve vaia. O que a torcida do São Paulo está fazendo é nojento, não tem explicação, não tem razão, é um absurdo completo e exagero total. Não existe o que a torcida do São Paulo está fazendo com o Roger Machado. Eu repito, eu estou ficando sem vontade de ver jogo do clube que eu amo desde que eu nasci. Porque o que está sendo feito é um absurdo. Parafraseando o Barolo. É um absurdo. Já disse a mesma coisa. Não, o Barolo é outro idiota que está fazendo... isso, cara? Não fala assim xingando ele tá trabalhando, você pode discordar, ele é mas não blogueiro. xinga o pessoal, não. O que está sendo feito com o Roger é um absurdo. O couro de burro pro Roger, quando ele tira o Luciano, é um absurdo. Beleza, eu nem concordo que o Roger deveria tirar o Luciano naquele momento. Mas se você for pensar taticamente, existe uma explicação para ele tirar o Luciano. Ele está com 2 pontas, com o Luca e com o Arthur. Ele está com um meia centralizado, que é o Cauli. E ele coloca 2 centroavantes porque o time precisava fazer gol e ia meter bola na área. Então, taticamente tem uma explicação. Poderia tirar o Caleri.
O Luciano e o Calleri, até aquele momento, estavam fazendo um jogo muito parecido. O Calleri já tinha dado 2 bolas para gol, tinha perdido o gol dele, depois o Calleri perde. Depois o o Calleri perde no primeiro o tempo foi legal, no segundo tempo foi Mas foi eles pavoroso. estavam no mesmo nível, eu concluo, eu não tiraria o Luciano, mas não era uma alteração para gerar gritos de burro na arquibancada. Não era aquela alteração que você precisa fazer o gol, você tira um volante e coloca outro volante. Ele tira um meia, que estava jogando como meia, um atacante que estava jogando como meia, e coloca um centroavante. Então tá tudo muito exagerado, Estão jogando a culpa em cima de um cara que acabou de chegar, que não tem culpa de nada do que acontece no São Paulo. E sabe o que é engraçado, João Neto? Suponhamos, né? A crítica válida, inclusive, não só para o Roger, mas para o elenco, é que não venceu o Juventude. Venceu. Com o jogador não venceu de garantir a classificação praticamente, 2-0, 3-0. Perdendo pênalti, um jogador a mais durante todo o segundo tempo. A postura até teve, faltou lapidar, né? Diferente do que foi contra o Vasco, por exemplo, quando fez o gol e se recuou, não aconteceu contra o Juventude. São Paulo atacou o tempo inteiro. A gente tem que ser honesto. É a mesma coisa que a gente falou do Cuiabá contra o Ceará. Como é que você vai cobrar o Roger no jogo que seu time perde pênalti, no jogo que tem chance... O Roger não tem culpa nesse jogo. Que tem chance que o atacante sai num Porque nem contra um com o recuar, goleiro e recuou. não faz o gol. Que coloca 2 centroavantes, coloca meio de... Coloca um ponta, meio tira atacante, volante. coloca ponta. Coloca o time pra cima e o time não faz gol. Como é que você reclama do treinador? O único erro do Roger para mim no jogo de ontem foi ter demorado para fazer a primeira substituição. E assim, eu acho que merece críticas do trabalho dele ontem, mas críticas normais. Não, então, você tá jogando mais, você tá com o cara expulso aos 5 minutos do segundo tempo, ele faz a primeira alteração com quase 25. Então, aí ele errou, mas são erros normais. Isso que eu ia falar, por quê? Ontem até vale, pelo que foi o jogo, pelo contexto, até vale. Contra o Vasco também ele não merecia ser criticado. Crítica ao elenco, ao Roger. Mas se ganhasse, seria aquele discurso contra o Juventude, com um jogador a mais. Até eu, seria assim, o time do Roger não vale nada, o trabalho do Roger não vale nada, porque o meu time do bairro ganharia do Juventude com um jogador a mais. Você apostaria quantos que seria esse discurso? Não, seria. E aquilo, cara, você pega o jogo contra o Vasco, o culpado do São Paulo não vencer o Vasco foi o Calleri, que faz um excepcional início de ano. De novo o Calleri perdendo pênalti. Que faz um excepcional início de ano, mas foi o culpado do jogo contra o Vasco. Tanto que ele vai para a entrevista coletiva e fala, tô furioso com o que eu fiz em campo. Ontem ele não foi porque eu acho que ele estava mais furioso ainda, né? Porque é o perfil dele, ele não deu entrevista. Senti falta da entrevista do Calleri ontem. Mas ontem você pode culpar o Calleri, você pode culpar o Arthur que pede gol, você pode culpar o Cauli, mas não tem como culpar o Roger, cara. Nem ontem, nem no jogo contra o Vasco. Davi, não tem como. Não seria a hora da diretoria safada do São Paulo, a verdade é essa, dar a cara e falar com o torcedor? Passou da hora. Já não chegou no nível assim... que não tem outra saída, está insuportável. Sinceramente, eu não sou São Paulino, mas está insuportável estudar o São Paulo, fazer pautas sobre o São Paulo, ver jogos do São Paulo, porque não é fazendo advogado do Roger, porque a situação dele também tá boa, recebe o salário ali em dia, se rescindir ali... Será que recebe em dia? Deve receber, não tem reclamação. Não completou um mês também, né? Tem 40 dias. Quando completou um mês. Enfim, acho que recebeu o primeiro em dia, se rescindir ali vai ter uma grana boa, não é essa questão, né, de profissional. Mas a questão humana do Roger estou ficando com dó. E eu tenho dificuldade de ter dó de quem está envolvido com futebol. Treinador, diretor, jogador principalmente. Quando eu falo que me dói... Mas estou me sentindo... Quando eu falo que me dá vergonha ver o jogo do São Paulo, me dói falar isso, pô. Me sentindo assim... Eu gosto muito de ver o jogo do São Paulo, mas tá ruim. compaixão com o Roger Machado, cara. Tá insuportável. E a diretoria tem que aparecer para ela ser o alvo principal. A culpa é nossa, não coloquem o Roger nessa fogueira. A culpa é nossa, critique a gente, mas a gente vai bater o trabalho. Vocês podem discordar, mas a gente vai manter o trabalho. Eu não sei, cara. De ter contratado o Roger? O quê? A diretoria vai falar isso? Culpa de ter contratado o Roger? A culpa é nossa. Alguma coisa tem que acontecer. A culpa é nossa, tem que culpar a gente que contratou o cara. Não, eles não têm que aparecer pra falar que tem culpa, o cara, mas pô, todo jogo de São Paulo ele é colocado num alvo, de cara, braços abertos, sozinho. Eu acho que a diretoria tem que falar com o Roger. Ó, contratamos você, acreditamos no seu trabalho, tá com a gente. O pessoal vai falar. Não, tem que falar com o torcedor também. Vai falar o quê com o torcedor, cara? Pô, é ele e acabou. Gente, não critiquem o Roger. Não os caras vão criticar mais, pô. Pô, traz pra você. Sabe o que tá acontecendo com o São Paulo? Chamar a responsabilidade, mas a gente sabe que ela chama. Responsabilidade de quê? De contratar o Roger. De criar essa situação, de demitir o Crespo. Aí você quer que o torcedor não critique o Roger Machado. Aí você vai lá e chama a responsabilidade de ter contratado o Roger Machado? Para o responsável ser criticado. A frase não é essa. Mas você continua colocando não é o Roger Machado como não é falar que a culpa é nossa, é tudo, mas é aparecer. É dar entrevista, é ressaltar o trabalho do cara, falar que o trabalho é bem feito. Pô, tem que aparecer. A gente não elogiou aqui o Carlos Vinícius pela entrevista dele no final de semana? Eu não acho que isso adiante, eu acho que é perca de tempo. Mas o que está acontecendo no São Paulo é o seguinte, o Roger virou escudo.
Virou escudo para diretoria, virou escudo para jogador. O jogador pode gostar do Roger, mas ele sabe que o Roger é um escudo para ele. Tá confortabilíssimo para todo mundo. Ninguém tá falando que o senhor Caleri perdeu 2 pênaltis seguidos. Ninguém tá falando. Dizendo, tem gente indo na casa do Roger? Tem gente, por enquanto não, hein? Tem gente encurralando o Roger na saída do estádio? Não vai ter. Tem gente incomodando o Roger em restaurante? Enquanto isso não tem, o problema do Roger é de ouvir crítica dentro do estádio. Se ele sabe com a diretoria que o trabalho dele está respaldado, que o trabalho dele não corre risco, se ele sabe que o trabalho dele é bom, e o trabalho dele certamente não é ruim no São Paulo. Pelo menos ainda não é um trabalho São ruim. Paulo, né? Tá é um trabalho na média. Não é um trabalho espetacular, mas não é um trabalho ruim também, o trabalho do Roger. Você sabe que o trabalho dele tem qualidades. Não tem por que ficar se importando com o torcedor. Se o torcedor quer xingar, que xingue, que fale. Mas o que o Roger precisa ter é o respaldo da diretoria. Não é tão simples também. Se o Cristiano fosse presidente de São Paulo, ele já tinha aparecido. O Cristiano não apareceu para respaldar o trabalho do seu treinador? Não é uma crítica normal. O que está acontecendo não é normal. Passou muito do aceitável já. Mas não vai mudar. O Roger Machado... Não é, por exemplo, o Dorival, 10 jogos sem vencer no Corinthians, sendo criticado ali na reta final. O Rui Costa vira público para respaldar o trabalho do Roger Machado, não vai diminuir as críticas. Da mesma maneira que o Cristiano Dash vira público para respaldar o trabalho do Eduardo Barros, não diminuiu as críticas, inclusive aumentaram as críticas ao Eduardo Barros no Cuiabá. Pode até não diminuir, mas, por exemplo, a gente vai começar a falar aqui, o trabalho do Roger, pode ser que se o Roger não perder hoje, ele não vai ser mandado embora. O Roger, sem eles aparecerem, parece que o tempo inteiro ele está no fio da navalha. E outra coisa, o Rafinha, campeão, São Paulino desde pequeno, a torcida gosta muito de mim, sou praticamente um ídolo da torcida. Eu vou aparecer lá, para eu ser criticado no lugar dele, deixa ele ser criticado lá, eu tô tranquilão aqui. Isso que me incomoda muito, cara. Isso que me incomoda demais, porque assim, não são críticas normais. O que aconteceu no Morumbi ontem é um absurdo, cara. A gente tá mostrando o jogo aqui. Como que você culpa o treinador por um jogo desse, cara? Não tem como. Ele tá levando culpa até por lesão. Não tem como, cara. Não tem como culpar um treinador por um jogo desse aí. Olha o tanto de chance de gol que o time tem. Olha o tanto que o time cria com a bola no pé, cria com cruzamento, cria de maneiras diferentes. Então, o trabalho do treinador foi bem feito. E ele fala isso na coletiva ontem. Ele fala, o dia de hoje me traz muita tristeza, porque eu vejo que não é ao meu trabalho a crítica, é a minha pessoa e ao todo. É mais do que o campo, entendeu? Isso tá passando completamente do limite. A última coisa que é criticada hoje é o trabalho. Sim. A torcida tem a torcida fala que o trabalho dele é horroroso. Tem sim seus pontos, como todo trabalho tem seus pontos para melhorar, mas na minha visão, pelo menos, a última coisa que a torcida de São Paulo olha para criticar o Roger e a situação de São Paulo é justamente o trabalho feito em campo como o time não joga. Foi o Roger que mandou o Crespo embora, pô. No nosso WhatsApp, aproveitando que você está furioso, eu quero te deixar um pouco mais tranquilo, João. Eu não, tô chateado. Porque o Evandro Teixeira... Epa, chato! É que eu li o nome do Hendrick aqui, ó. Amor! O Hendrick Felipe. Bom dia, jogador de FIFA, taradão do Hendrick futebol. Felipe? E Tubarão. É o Sim, nome o do nome cara? dele. Hendrick Eu não Felipe, sabia que era Hendrick Felipe. Hendrick Felipe Moreira, né? Aí já que é demais, não sei. Hendrick Felipe Moreira, atacante. Foi assim que ele se despediu do Palmeiras. Tubarão dos Esportes, Neymar. João Neto, não seria certo cortar um goleiro para levar Hendrick e Neymar? Falando sobre seleção brasileira, é a pergunta dele aqui. Não. Inclusive, acho que nem pode. Seleção brasileira vivendo altos e baixos, né? Antigamente, eu sei que era obrigado você levar os 3 goleiros. Não, já teve seleção com 2 goleiros. Não, já teve seleção com 2. Não lembrava O Brasil disso. já foi campeão do mundo com 2 goleiros. 58 e em 62. Por que seria obrigado a levar 3 goleiros? Eu acho que teve, a gente pode até pesquisar isso, mas acho que teve uma época, já na época do futebol moderno, que era, você tinha que preencher a vaga de 3 goleiros por conta de possibilidade de lesão e tudo, para não ter que ficar fazendo reconvocações. Mas eu não tenho tanta certeza, assim. Vamos ver. Mas não faz o menor sentido tirar um goleiro e levar o... Para levar o Neymar, né? Não vai sentido tirar ninguém para levar o Neymar. A não ser que o Neymar vá jogar no gol. Se ele for jogar de goleiro, pode ser. Hoje certo? serviria mais, inclusive. Sobre a seleção brasileira, para a gente finalizar esse segundo bloco aqui, a seleção brasileira vivendo altos e baixos em relação à expectativa de lesão de jogadores, né? Porque nesta semana tivemos 2 episódios, um preocupante e o outro aparentemente nem tanto assim. O primeiro, mais leve, para a gente começar com legal, é que o Éder Militão saiu lesionado do jogo do Real Madrid contra o Alavés. Éder Militão voltando agora, depois de mais uma lesão, ele que sofre lesão o tempo todo. Se eu não me engano, já faz 3 temporadas que ele não consegue jogar 20 jogos. Não 20 jogos somados, né? 20 jogos a cada ano, né? Não consegue. Mas enfim, aparentemente não é grave, não preocupa para a Copa do Mundo. Tá tudo certo com o joelho
do Éder Militão. Mas a coxa do Estevão preocupa. Ele saiu lesionado contra, não vou me lembrar o jogo, no jogo do Chelsea, inclusive, que o Chelsea acabou perdendo. Mas ele sofreu uma lesão de grau 4 na coxa, o que leva ali de 3 a 6 meses. Pode ser 3, 4, 5 ou 6 meses. Tem sérios riscos de ficar fora da Copa do Mundo. Davi Navarro seria uma grande preocupação, né? Talvez ele tenha sido o melhor atacante dessa era Ancelotti na seleção brasileira, né, Estevão? Sim, foi contra o Brighton, né? Que ele sai... Isso, contra o Cara, Brighton. se é uma lesão que leva de 3 a 6 meses, ele tá fora da Copa. Ele não vai pra Não, Copa pode do Mundo. ser de 3, Mas 4... se for 3 meses, ele tá fora da Copa. 3 meses ele perde, 3 meses já era. ele perde a primeira fase inteira e provavelmente até as oitavas. Se for 2 meses, já tá difícil. Dia 22. Mas 2 meses ele conseguiria voltar, né? Vai voltar. Lembrando Ele vai que esse voltar de 3... No meio da... Se o Brasil chegar no mata-mata. Esse de 3 a 6 meses foi minha pesquisa caseira aqui, né? Tá numa média de em quanto tempo os jogadores com essa mesma lesão do Estevão se recuperam. Porque a notícia é bem fria ainda, ela acabou de sair. Porque ele se lesionou ontem e aí os exames foram feitos hoje, né? E Mas tem a fala do Ancelotti, relevantes. né? Que ele só vai levar jogador 100%. Ele não vai estar 100%. Não sei. Não vai estar. Não sei se não vou levar jogadores que não estejam 100% ou não vou levar o Neymar se ele não estiver 100%. Eu acho que tem essa diferença aí, Não, eu sinceramente. acho que ele não vai levar ninguém. Eu sem acho tá que tem essa 100%. diferença. Não, mas é que ele também mudou um pouquinho, né? Da última Eu convocação acho que ele tem falou. essa diferença. Não, nessa Cabe só o convocação são Neymar jogadores 100%. Na Copa, pode ser que no momento da convocação eu convoque alguém que não esteja 100%, mas que eu sei que estará durante a Mas o momento Copa da do convocação Mundo. é quase um mês antes da Copa, né? É isso que eu tô falando. Eu acho que ele não leva pra Copa realmente. Então, mas se o tempo de recuperação for 2 meses que seja, Ele não vai estar 100%. perdeu a Copa. Não Notícias tem o que boas fazer. para talvez o Endrick, Ryan, quem mais? O Neymar comemora? Claro que ninguém vai ficar feliz com a lesão do Estevão, mas Mas é uma perda. Quem pode se beneficiar? Perde muito a seleção brasileira, cara, sem o Estevão, porque ele era o principal jogador da seleção com o Ancelotti. Era ele que era mais decisivo, era ele que participava mais do sistema ofensivo, que aparecia mais no Acho ataque que o da seleção principal não, mas brasileira. ele foi o melhor, né? Ele era o principal, né? Acho que é o melhor. O principal não, porque assim, eu me desesperaria, por exemplo, se o Casemiro não fosse pra Copa. Acho que ia ser muito mais difícil de substituir. Ele é o principal jogador do ataque. Eu acho que ele estava sendo o melhor, mas aí outro exemplo, eu ficaria mais triste se o Vinícius e o Rafinha não fossem. Mas ele realmente é uma esperança e ele foi o cara que jogou mais bola, né? Ele era o melhor. Ele era o melhor jogador. acho que tem conversa, hein? Em que sentido? Com o Vinícius... Pô, a gente pensa muito no Vinícius do Real Madrid, a gente Ele para nunca pra jogou pensar na na seleção, seleção. cara. E a gente não sabe como seria o... Dá pra totalmente contar- diferente, A gente não né? sabe Não como tem seria o como moleque numa substituir o Copa do Vinícius do Real Mundo. Madrid, mas esse da seleção é substituível. E a gente tem uma amostra boa. facilmente. A gente tem uma amostra boa do Vinícius em Copa. A gente não sabe como seria a postura do moleque jogando em Tem Copa, né? 4 anos. Mas eu acho que ele é pra melhor. se sentir sim, o do Estevão se sentir bastante. Muito. Eu Se repito, sentir ele, bastante. pra mim ele não foi o principal, mas ele foi o melhor. O fato de ser o melhor já é uma coisa gigante, pô. Já é uma coisa Luiz muito Henrique grande. praticamente garantido agora, né? Já tava, Já tá. já estava bem Eu não sei se ele já encaminhado. estava garantido, não. Agora ele tá. Agora, Eu acho que ele já tava garantidaço. É porque a gente- ele ia levar 3 ponta direita. mas vamos segurar um pouquinho esse assunto, porque Agora tem acho que que ter tá. mais informações, tempo de tratamento e tudo mais. Lembrando que a informação do The Athletic, portal esportivo da Inglaterra, Chelsea da Inglaterra, então eles sabem o que estão fazendo. É um portal ali, o The Athletic não é inglês? É que eu acho que o The Atlético é do New York Times, né? É o portal de... Será? Sim. Então é dos Estados Unidos. Se for do New York Times, é dos Estados Unidos. Mas enfim, sabem o que estão fazendo, é um portal conceituado, mas as informações ainda são iniciais. Claro que a gente vai buscar mais detalhes durante essa preparação para a convocação da Copa do Mundo, viu? Faltam menos de um mês para a convocação É curto e grosso. para a Copa do Mundo de Cortou. 2026. Vocês levariam quem? O quê? Cortou. Tá cortado. Vocês levariam quem? Que não importa nada, né? O que importa é quem o Ancelotti vai levar. A gente falar quem a gente levaria não muda Não, mas nada. Henrique Né? Tem que tá refazer lá. as contas aqui. Luiz Henrique tá lá, mas aí vai usar para outra posição? Vai ser 6 por meia dúzia, outro ponta direita, no caso? Hoje Ryan, de ponta direita. O Luiz Henrique joga nas duas, né, cara? Mas, Luiz vai. Henrique, Ryan, Mas hoje seria eu Luiz vou Henrique. pôr o Hendrick, que não estava garantido. Luiz vou pôr o Henrique, Estevão Endrick pode se beneficiar. e Rafinha, né? Enfim, Mas eu acho que o Rafinha jogaria até mais centralizado nessa seleção. vamos para o rápido intervalo, porque ainda tem o Corinthians pra gente falar. O Corinthians que jogou mistão e falando em inglês, o inglês decidiu ontem. Jesse Lingard fez gol no Barra, quem diria, né? O Lingard fazendo gol no Barra um dia. Isto aconteceu ontem, senhoras e senhores. Voltamos daqui a pouco para falar sobre o mistão do Corinthians que venceu o Barra.
Voltamos com o Pantanal nos Esportes. Chegou o momento de falar do Corinthians. O Corinthians bateu ontem o Barra pela partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil. João Neto, um jogo bastante burocrático. Foi um jogo ali que não agradou os olhos do torcedor corintiano e de quem acompanhou o jogo. Inclusive, mais um jogo difícil de se ver do Corinthians, né? Foi assim o 0x0 com vitória, fora de casa, e agora também fora de casa, o mistão do Corinthians contra o Barra. Tem que se preocupar o Corinthians por essas duas sequências de desempenhos, ou ontem não tinha o que fazer? Ontem aquilo ali mesmo, não tem o que criticar, não tem o que cobrar a mais do que foi esse Corinthians 1/0 em Santa Catarina. É difícil comentar um jogo desse, cara, porque você não consegue trazer para o Barra o fator casa, né? Assim como no jogo do Palmeiras contra o Jacuipense, o Corinthians vai ter praticamente 2 jogos de mando seu, né? Não tinha tanta torcida do Barra no campo ontem. No momento do gol do Corinthians, a gente vê grande parte do estádio comemorando o gol. Então isso eu acho que tranquiliza um pouco as coisas para o corintiano. Mas se for para analisar esse jogo, eu acho que tem muito mais pontos positivos para o corintiano do que negativos. Eu esperava um Corinthians sofrendo um pouco mais com o time reserva contra o Barra. Lá, não no todo, né? Mas lá eu esperava um Corinthians sofrendo um pouco mais. O Barra teve oportunidade de gol, o Barra chutou a gol, o Corinthians também fez isso. Então eu acho que foi um jogo extremamente equilibrado, pendendo para o Corinthians ser melhor. Então, para mim, o Corinthians só extrai coisas boas desse jogo. Vem com a classificação mais do que encaminhada. Mais do que encaminhada é garantida. Mais do que encaminhada. O futebol é futebol, né? Mas O que seria mais do que encaminhada? Eu estou curioso. Mais do que encaminhado é garantido. Mas né? encaminhada para mim é garantida. mais do que encaminhada é encaminhadíssima. Mas Encaminhada 2. Esse cara é brincadeira. Mas para falar da pra pauta mim- dos outros, pra eu mim não. tem. Eu não leio a sua pauta, eu nunca falo mal da sua pauta. A pauta é muito bem bolada todo Tudo dia. bem, mas você está trazendo uma informação que não é verdadeira. Eu não critico a pauta porque eu não a leio. Não, toda hora Quem você critica dá a pauta é o Davi que lê, eu não leio. Outro cabeça de bagre. Mas é isso, cara. Pra mim, positivo. O time conseguiu ir lá, render. O inglês meteu o gol. Interessante. Achei que ele ia estar tecnicamente Lingard. pior. Achei que ele ia estar Jess tecnicamente Lingard. pior do que ele está. Ele tem feito coisas boas com a bola no pé. Eu acho que o Corinthians sai com uma noite boa pro seu torcedor e feliz pro seu torcedor, sim. Missão cumprida, né, Davi? No fim das contas, jogando as Libertadores, tem que jogar com o time principal. Campeonato Brasileiro, dentro da zona de rebaixamento, tem que ser o foco do Corinthians nessa fase do campeonato, nessa altura do ano. E jogar com o time mistão, mesmo que seja contra o Barra, 1x0 fora de casa, é dever cumprido, né? Com certeza. O Neto, se bem foi um jogo equilibrado, mas o Corinthians não teve também grandes sustos contra o Barra, não teve uma grande chance de perigo da equipe do Barra para assustar mesmo. O Corinthians tem o primeiro gol do Lingard, que é importante para ganhar confiança, para ele se firmar um pouco melhor no time, mostrar que veio. Bonito o gol, inclusive, bonita a finalização do Lingard de voleio. Você tem o Pedro Raul voltando a jogar um jogo completo desde o começo, então importante também, numa temporada que ele vai precisar jogar bastante, porque o Corinthians tem muitas competições a disputar, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores. Então, nessa temporada, precisando bastante de Pedro Raul, é importante um jogo desse para voltar a confiança. Ele participa do gol, participa bastante do jogo, ainda que não tão bem, mas participa bastante. É um jogo importante também para ter essa rodagem e mostra que o Corinthians não deve ter desafios contra o Barra. Com o time reserva foi bem seguro contra a equipe catarinense. Jogando em Itaquera, na Arena Corinthians, deve ter mais facilidade ainda para vencer e garantir a classificação. E que contratação, né? Foi o Zaccaria, porque o Corinthians jogou com um time B, quase C em algumas posições ali, e o Zaccaria não entrou em campo mesmo assim. Entrou, né, no segundo tempo, foi reserva. Ele veio para resenha, né, cara? Veio para brincar ali com o Amigos do Memphis. Que contratação Veio foi o Zaccaria, né? Pelo vestiário. Baita contra... O Lingard tá lá, fez o gol dele, foi decisivo. O Lingard no tem jogo. entrado interessante, as entradas do Lingard. Não, Não o gostei Lingard muito, também. não. É que ele veio na cota também Memphis, né? Mas assim, Veio na as amizade, entradas mas deles são... Eu tá só fico jogando. sem entender, cara, como que ele ia pro Remo, bicho. Porque, de verdade mesmo, assim, pô, não é a contratação dos sonhos, mas também, pô, ele Quando tá o Remo entregando. tentou a contratação do Lingard, o Marcos Braz estava lá ainda? Ele saiu logo depois do acesso? Ah, não vou lembrar. Eu Não não vou me lembrar. recordo. Também Eu não sei lembro. que ele tava praticamente acertado com o Remo. Ia ser uma senhora contratação. Mas é com que no Remo pô. ele seria o cara, né? Seria o É. principal jogador. Mas e seria uma senhora contratação. E Acho que seria ele ia útil, render lá, bastante cara. Do útil. Remo Remo. seria. A gente falou assim do Corinthians, que é o Corinthians, né? Eu esperava Merece que ele, algo melhor. Eu esperava que ele fosse ser o nível Zacarias aí no Corinthians aí.
Não, Ele eu ia esperava ser um pouquinho. ele ia Não, ser ele não é o- ruim, ele é o mediano. Didi Mocó, o Dedé. O Dani Marques Mistense tá mandando mensagem pra gente, nosso parceiro de rádio também, agora na Fala. TV. Valeu, Dani Marques Mistense. Boa tarde, Manfrini e equipe. Domingo da Boa Tigresa e sábado da Tigre. Saudações mistenses. Pois é, Tigre em dose dupla nesse final de semana. Infelizmente as Tigresas vêm de derrota, 3-1 para o Bragantino ontem, né, no interior paulista. E agora recebe o Fluminense, jogo grande no Dutrinha. Sim. Jogo neste final de semana. Assim como também o misto, que vem um pouquinho melhor, venceu o Clássico dos Milhões no masculino. Vem para a quarta rodada da Série D do Brasileirão contra Goiatuba lá. Goiatuba, fora de casa, lá em Goiânia. Claro que na sexta-feira é o dia dos Mato-Grossenses aqui no Pantanal nos Esportes. Detalhes para vocês sobre os times da Série D e também, não o Cuiabá, né? O Cuiabá que joga só no outro final de semana pela Série B do Campeonato Brasileiro. Mas Cuiabá fica com a gente. Vai folgar 2 semanas praticamente? Uma semana É e que meia. tem no meio ali a Copa Centro-Oeste, né? Aí, Ah, mas se tava com o Sub-20 com Tá no chance meio. de classificação, agora vai com o Não, agora já Sub-13. que não, lembrando que o Cuiabá não tem mais chance O de se Cuiabá vai classificar na inovar, Copa agora colocar o Centro-Oeste. Sub-15 na competição. Tem ali na agora. quarta-feira, se eu não me engano, o Anápolis fora de casa, também de Goiás. Se o na Cuiabá Copa pudesse, ele Centro-Oeste. nem viajava pra esse jogo. Se ele falou, você libera eu aí, cara. Deixa. Pagar? Mas tem uma WO. coisa. Tem tem a possibilidade do WO. Ah, mas aí você tem Mas aí é punição. feio, né? E tudo. Ah, e tem Fica punição feio? também, tem punição. Fica feio. Fica com a gente, Dani O Marques sonho Mistense, do que sexta-feira a sonho gente vai do passar Cuiabá detalhes. falou, irmão, deixa eu aqui Já quieto. O que eu quero fazer aí? Quem também fez a missão muito bem fora de casa, Meter o Renato Gaúcho. Hã? O Cuiabá tá louco pra meter o Renato Gaúcho nesse jogo. valorizar. A gente critica quando tem que criticar, mas o Renato Gaúcho ontem foi para Belém do Pará, logo após Uou. perder a sua irmã. Aí Ele sim. perdeu a sua irmã, mesmo emocionado, deu entrevista antes do jogo emocionado, foi lá, trabalhou forças ao Parece que Renato ele foi Gaúcho. avisado do falecimento da irmã É, quando ele logo estava. depois de- Não, quando ele estava no avião para embarcar. Logo Estava depois dentro de- do avião. de Acho que embarcar, deram né? a opção para ele e falaram assim: ó, aconteceu isso agora, acabou de acontecer. Você vai ou você fica? Logo E ele depois de optou por entrar ir. no avião para embarcar, ele foi informado do falecimento da irmã, concedeu entrevista emocionado também. Então, forças aos amigos e familiares e principalmente ao Renato Gaúcho neste momento. E que bom que venceram, né? Bom quando uma história assim Semana acontece. pesada, né, cara? Tem essa história do Renato, tem o Saul voltando Com de filho na lesão UTI. e falando, pô, tô aqui jogando com meu filho na UTI, depois postando uma foto que ele sai do jogo e vai direto para UTI para dormir com o filho. São coisas que fogem muito ao Oscar futebol. Schmidt são também na ruins, né? sexta passada, é uma semana pesada. Então, abraços fraternos ao Renato Gaúcho e com todo respeito ao Paysandu, mas pelo Renato Gaúcho, ainda bem que teve uma felicidade grande ontem, né, Davi? 2-0 para cima do Paysandu, mais do que encaminhada essa classificação vascaína? Mais do que encaminhada. É praticamente garantida. né? Portanto, encaminhadíssimo. Praticamente garantida a classificação do O Vasco. pessoal tem medo da zebra da Copa do Brasil. A Copa do Brasil é uma, Futebol é uma futebol, maravilha. irmão. Foi um jogo bom contra o Paysandu. Assim, bom ainda, eu acho que o Vasco ainda depende demais do Andrés Gomes, né? Depende demais do seu lado esquerdo, não só dele, como do Cuiabano também, Fica meio penso que o sempre time, né? participa da jogada. É esquerdo, é pela esquerda o time do Vasco, que tem os dois melhores jogadores ali. O Spinelli voltando a marcar, sendo decisivo também. O Brenner entrou muito bem no jogo. Uma baita Gol entrada de do 9 do Brenner. Spinelli é bonito, gostoso o jeito que Cara, ele pega na bola ali, né, cara? Exatamente, gol de 9, gol do centroavante. Funda a rede. Marcador decisivo, os dois gols dele. O Spinelli, que já fez alguns gols importantes para o Vasco na temporada, fez o gol contra o Fluminense também naquela virada, no começo de um bom momento do Vasco da Gama. Então, um jogo bom, ainda muito penso pela esquerda, mas tem que destacar o Cuiabano, tem que destacar o Andrés Gomes, os gols do Spinelli. A entrada do Brenner também é algo que me agrada muito. Brenner Cuiabano, então a gente tem que puxar a Cuiabano, sardinha Cuiabano. do E nosso que lado, lateral? Cuiabano, Que lateral é evidentemente. o Cuiabano, dito isso? Jogando muita bola. E eu gostei muito da entrada do Brenner mesmo, estou participando. Ele participa, se não me falha a memória, da jogada do Ele faz o terceiro lance do gol que é impedido, né? Que é anulado pela arbitragem. Entra Mal bem anulado, no pivô né? também. Pô, tem um pivô que ele gira ali no marcador, coisa linda demais. Então, um bom jogo do Vasco, um jogo para elevar o moral, num momento que parecia complicar um pouquinho mais a temporada para a equipe. Jogo para manter o moral bacana e tranquilidade na Copa do Brasil. Quem Ah, concorda o gol- com o Davi sobre o bem, mais do que encaminhada, é o Ramon Abate-Abel, né? Só não está encaminhada porque o Ramon Abate-Abel, o VAR, chamou ali para anular o terceiro gol do Vasco. Muito mal anulado. O Ramon anulado. Abate-Abel, que vai estar na Cara, Copa do Mundo, tem- eu tenho certeza que vai acontecer o lance igual na Copa do Mundo, ele não vai anular. Porque é só aqui no Brasil, eu não sei o que acontece nas terras brasileiras aqui, viu? Vamos lá. Se tem alguém que tem motivos para criticar o Ramon Abate-Abel, sou eu, né?
Mas Esquece o que quando aconteceu, vem, rapaz. Quando vem pro VAR ali, tem um puxão bem forte do Brenner, né? Mas tá É que todo eu acho que o mundo- VAR se envolveu onde não precisava se envolver. Não, Mas não quando é. o VAR chega pra ele e mostra aquele puxão específico, Mas o cara puxa ele também, o pô. VAR troca- o VAR complica a Vai situação ser do complicado cara. falar isso, mas é um troca-troca. velho. Mas o VAR Troca complica. empurrão pra quem- lá, eu acho empurrão que pra o cá, puxão puxa não pra lá, derruba o puxa cara. pra cá. Quem complica a situação dele Não poderia ser pênalti é a também? Daiane, pô. Eu acho que o puxão não derruba o cara. Não poderia ser pênalti Não, o puxão facilmente? foi bem fora da área. O puxão mais forte falta, do jogador desculpa, do não Paysandu. poderia ser falta, Só que aí o VAR não facilmente. pode chamar pra falta. O VAR pode chamar pra anular o gol. É isso que eu tô falando. puxão pra um Quem lado, puxão pro complica a outro. vida do Ramon Abate-Abel é a Daiane. Não era lance que pra chama. chamar. Não era pra chamar. Quando chama e tem aquele puxão que é forte, fica difícil pro cara também. Não dá. Aí a arbitragem pode até justificar. Ah, não, mas puxão de camisa é falta. Há quanto tempo não é falta? Puxão de camisa. A gente vê toda hora a galera puxando camisa, é um puxando o ombro, outro puxando a camisa. É uma disputa que virou uma disputa normal de jogo, pô. Eu acho que foi mal anulado. E eu também mas não acho acho que o isso erro- derruba o Mas cara. eu acho que o erro maior é de Não, chamar. a culpa maior é do VAR. É do VAR. É que a decisão do VAR. também é Como do que a cara, ele culpa não é maior é do obrigado VAR se também. o árbitro que decide? Ele também não é obrigado. Mas tem o puxão, cara. Mas E é que difícil quando o VAR você chama, eu acho que foca- já entra na cabeça E quando do... você foca naquele lance do ali, juiz cara, ali, e assim, Não, também mas que- o cara tem que ter a consciência E dele, nesse pô. caso aí, a gente tem que analisar o contexto também. Infelizmente, não tem como. Tá 2-0 o jogo. Dentro da casa do Paysandu, existe o puxão. Não vai fazer falta às vezes nenhuma. seria mais pesado ele não dar do que ele dá, entendeu? Não tem como não analisar isso, é difícil. Tem todo o contexto da partida e tudo mais. E falando sobre o gol do Spinelli, não é um golaço. Mas é tão gostoso o jeito que ele enche o pé naquela bola que a primeira reação que eu tive quando ele enfia o pé na bola, golaço. Eu gostei de ver esse gol, cara. O bom jogador Spinelli. Foi um gol. Ele lembra muito o argentino lá que jogou no Grêmio, no River. Max Lopes, jogou no Vasco, em seu praticamente Max esse Lopes. Max Max Lopes. Lopes. Mas por causa do cabelo ou o jeito de jogar? O jeitão dele de cabelo correr não, e né? de Max tudo. Lopes né? não, O cabelo é que também. antes ele já teve Mas o ele cabelo... teve cabelão cabelo daquele longo, jeito é ali. verdade. O Mas jeito, é que você só deve ter visto ele no Vasco. Eu lembro por dele causa com da o cabelo idade, né? curtinho, é. Vasco pra o jeito frente, dele né? de correr, inclusive, lembra do Max Lopes no Barcelona, ele tinha um cabelo No River também. mais alongado. Seleção argentina. Igual ao do Spinelli, inclusive. É bem parecido. Quem também fez os deveres de casa desta vez, Grêmio, 2-0 para cima do Confiança, fazendo, por exemplo, o que o São Paulo não fez, né? Pegou o time ali com um jogador a menos, fez 2 gols, praticamente encaminhou ali a sua classificação para a próxima fase. Claro, uma coisa é Confiança, outra coisa é Juventude. Só dando um exemplo. Mas precisa ter neste mais. caso do São Paulo, não cabe ser o Juventude, porque o São Paulo teve as oportunidades. Quem só não faltou aproveitou foi o São Paulo. Botar a bola para dentro. O Juventude proporcionou ao São Paulo golear. Quem não teve jogador a mais, mas que jogou para também vencer por um placar maior, foi o Botafogo 1, Chapecoense 0, mantendo a Chapecoense um pouquinho viva, né? Nesse confronto aí, né? Bem viva. Acho que tem que colocar um asterisco aí no São Paulo e também no Botafogo, analisar esses 2 jogos aí, porque decidem fora de casa, em gramados, para o Botafogo nem tão diferente, né? Mas o ambiente ali, porque é sintético, o Botafogo também é sintético, mas o ambiente da Arena Condá é diferente. Até estranho falar isso depois do Botafogo ter feito 4-1 lá, mas uma coisa é jogo de Brasileirão, outra coisa é jogo de Ano passado de o Corinthians mata-mata, né? enfia 3 no Cruzeiro. O Cruzeiro enfia 3 no Corinthians para ser mais do Campeonato Brasileiro. Vão para a semifinal da Copa do Brasil e o Cruzeiro é eliminado. Sim. Eu acho que São Paulo e Botafogo, Perderam a oportunidade. principalmente o São Paulo, pinta aquele cheirinho de zebra de Copa do Brasil. E falando em zebra de Será Copa do que Brasil, mais o São Paulo do que o Botafogo? Mais vamos... o São Paulo. Pelo adversário, eu acho que o São Paulo tá um pouco mais enrascado. Eu tenho, sim, Pô, gente, o Juventude tá na Série B, a Chape tá na psicologicamente, para mim, é pior enfrentar o mas- Juventude no Alfredo Jaconi do que a Chapecoense na Arena Condá. Eu não sei explicar. Com certeza é. O Alfredo Com Jaconi tem certeza uma coisa que eu não sei Então, dizer. O jogo no Alfredo Você Jaconi- vê o seu time hipervalorizando pegando o Juventude na Alfredo o Jaconi Juventude. numa deblina, numa quinta-feira, 8 horas da noite. Chapecoense Série A de Campeonato Brasileiro. Mas desesperador. a Chape é um time de Série A com um jeitinho de time de Série B, É né? desesperador. Não, eu não estou falando de time por time. A Chapecoense, evidentemente, não tem, um cara. time melhor. Isso aí existe no futebol, o ambiente do lugar. Mas eu tô de falando tudo. o lugar ali, ó. É. Se fosse a Chapecoense na Arena, Não, o no Alfredo Jaconi é eu cenário também de ficaria filme de assustado. terror, né, Já cara? me preocupava o segundo jogo sendo Alfredo Jaconi. O Alfredo Jaconi é filme como David, é filme de terror, é aquele lugar que você Quando fica... tem a neblina, eu não É uma queria ser casa mal jogador assombrada, o Alfredo adversário. Jaconi. Aquele negócio, 1-0 pros É um caras clima é tenso. pênalti, vira o Deus nos acuda. Vamos colocar a imagem dos jogos da Copa do Brasil na tela para finalizar a nossa programação, para finalizar o nosso Pantanal dos Esportes. Pedir carinhosamente, por favor, para nossa produção, porque merecem respeito também. A galera trabalha muito lá nos nossos bastidores.
Tivemos ontem, né? Já falamos, Botafogo 1, Chapecoense 0, São Paulo 1, Juventude 0, Grêmio 2, Confiança 0 e fora de casa, Vasco 2-0 para cima do Paysandu, Corinthians 1-0 para cima do Barra. Nenhuma zebra ontem, então de olho na galera de hoje, que a zebra vai acontecer. Na Copa do Brasil, assim, pelo menos nas fases. Pelo menos Cruzeiro, né? Cruzeiro. Vamos olhar, a bruxa está solta Será? ainda. Cruzeiro, Ela não, ela tá solta. Hoje, Cruzeiro e Goiás, Bahia, Cruzeiro e Goiás fora de casa, né? O Cruzeiro, no caso, Goiás e Cruzeiro. Bahia e Remo, Santos e Curitiba. Eu dei uma risadinha, mas eu não sei quem é zebra aqui, sinceramente. Fortaleza e CRB, Atlético Internacional, ou Internacional também com a zebra solta, com a bruxa solta, de olho no Inter, viu? Mas o jogo será meio que em campo neutro, porque será em Santa Catarina, o Atlético é de Minas Gerais. Flamengo e Vitória, Flamengo com time misto, pode estar querendo dar sorte ao azar, mas é aquele time misto, né? Cebolinha, Bruno Henrique, Everton Araújo, vai vir o Jorginho, De La Cruz, aquele misto do... Vitão na zaga. Aquele misto bem recheado, com muito presunto, queijo, com bastante tomate. Emerson é um Royal. misto bem feito. Esse tipo de jogo, o treinador vai lá no vestiário, os caras estão vindo com um time misto pra cima da gente, o cara entra em campo. Cadê Mas o esse é o time misto? Qual jogador de seleção? Bragantino e Mirassol são os jogos de hoje. Amanhã ainda teremos Atlético Mineiro e Ceará, Palmeiras e Jacuipense, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, Operário do Paraná e também o Fluminense, esses jogos da Copa do Brasil. Destaque principalmente na noite de hoje para Santos e Coritiba, acho que é o jogo que a galera está mais esperando. E por ser confronto de Série A também, Flamengo e Vitória. E olhar com carinho Fortaleza e CRB, jogo de Série B de Brasileirão. Vai ser duro, viu? Alguns jogos interessantes aí. Eu tô muito curioso para saber o que vai acontecer em Goiás e Cruzeiro, Bahia e Remo. Bahia e Remo, pelo que já aconteceu Outro no Brasil. Série A, né? Coxa não tá, não? Bahia Não, e Remo. além do Santos e Curitiba, né? O Santos e Curitiba, pra mim, é o jogo da rodada. Cara, com Bahia e certeza. Remo vai ser legal também, hein, cara. Vai ser Sim. bacana. É um confronto Até porque o Remo bacana. encheu 4 no Bahia, né? Sim. 4 É a no vingança Bahia. aí. Amanhã a E gente Goiás volta. e Cruzeiro, eu tô com... Quando eu vejo os dois escudos aqui, eu tô sentindo uma coisa esquisita quando eu vejo os dois escudos de Goiás e de Tô Cruzeiro. sentindo uma neblina aqui do João Alfredo Neto Eu Jaconi tô pairando. sentindo um negócio esquisito, cara. A gente vai falar sobre esses jogos amanhã, claro, acontecerão hoje e amanhã a gente volta para falar o que vai ser das histórias desses jogos da Copa do Brasil e também falar um pouquinho do que teremos amanhã com esses jogos aqui com você, viu? Então agradeço demais a sua companhia, também para o Neto, Davi Navarro, obrigado você de casa pela sua amizade. Voltamos amanhã, na quinta-feira, aqui no Pantanal nos Esportes, 11h30 da manhã. Esperamos aqui.